Fala galera que tá ligada na música e não deixa ela parar em momento nenhum. Mesmo nessa quarentena a gente continua com as nossas aulas e você pode estar aí ligadaço nos vídeos e tá sempre aprendendo um pouquinho mais sobre música. Então, para a aula de hoje, de percepção musical número 2, nós temos este maravilhoso tema, que é o tema dos acidentes. Você pode estar aí, de repente, se perguntando se nós vamos falar sobre bemol, B quadro, talvez algo que você já saiba. Sim, nós falaremos sobre bemol, B quadro, mas de uma perspectiva nova, talvez dando nome a coisas que você já sabia como funcionavam, mas vamos limpar, esclarecer talvez algumas dúvidas que você tenha de como funcionam os acidentes, tá? A gente não vai ter uma aula de quais são, porque você já sabe que esse é o sustenido, bemol, B quadro, os dobrados, né? Então, vamos falar sobre como é que eles podem estar funcionando na música, beleza? Então, se liga no vídeo que vai ser top demais essa aula. Vamos lá, a gente vai começar então falando sobre o primeiro tipo de acidente, né? Qual que é a primeira forma que um acidente pode funcionar. E para isso, você quer ver ele aparecer aqui na tela que eu sei, né? Então vamos lá, ó. Olha lá então. Pô, não apareceu nada. É porque hoje nós vamos usar outra técnica milenar da edição de vídeo, que é a gente olhar as coisas aqui do lado mesmo. Então vamos lá. O acidente fixo, ele é o acidente que está lá no começo da música, do lado da clave. Igual vocês podem ver aqui. Então, o acidente fixo, ele está lá no começo da música, do ladinho da clave, pode ser ou acidente ou os acidentes, né? Podem ser vários, podem ter até 7 sustenidos ou até 7 bemóis, e eles têm a principal característica de que eles duram para a música toda. Então, isso sim nós vamos anotar aqui no quadro, hein? Nós vamos anotar os acidentes fixos. Olha lá então. Pô, não apareceu nada. É porque hoje nós vamos usar outra técnica milenar da edição de vídeo, que é a gente olhar as coisas aqui do lado mesmo. Então vamos lá. O acidente fixo, ele é o acidente que está lá no começo da música, do lado da clave. Igual vocês podem ver aqui. Então, o acidente fixo, ele está lá no começo da música, do ladinho da clave. Pode ser ou acidente ou os acidentes, né? Podem ser vários, podem ter até 7 sustenidos ou até 7 bemóis. E eles têm a principal característica de que eles duram para a música toda. Então, isso sim nós vamos anotar aqui no quadro, hein? Nós vamos anotar ó, os acidentes fixos. Eles são para a música toda. Música inteira. Então, se você tem um Fá sustenido lá no começo da música, né, na armadura de clave, que é como a gente chama esses acidentes, lá na armadura você vai poder tocar ele sustenido a música inteira. Na verdade, você vai dever tocar. Você não poderá tocar natural. Mesmo que ele seja um Fá sustenido bem agudo, ele será sustenido. Se você tiver um Fá bem grave, ele será sustenido também, não tem jeito. Então, o acidente apareceu lá no começo da música, chamado de acidente fixo, ele vai ser para a música toda. Se ele for acontecer no meio da música, então, por exemplo, mudar a armadura, a música tinha nenhum sustenido, ou tinha 2, vamos fazer que tinha 2 sustenidos. E aí lá no meio da música agora ela tem 3 bemóis. Então, aqueles 3 bemóis eles são válidos lá para frente e os sustenidos eles são anulados. E aí entra um negócio muito interessante, que talvez você nunca tenha parado para pensar, que nos acidentes fixos a gente pode ter todos os acidentes. Nós podemos ter o acidente sustenido, podemos ter o acidente bemol, mas também a gente pode ter o acidente B quadro. Porque se a gente vai trocar de tom, vai modular no meio da música, a gente vai ser obrigado a colocar um acidente, o B quadro, né, para anular os acidentes que não irão mais
funcionar na nova tonalidade. Então, coloque aí na sua cabeça que nos acidentes fixos, eles são para a música inteira e eles podem ser qualquer um dos acidentes, né? Alguns alunos meus já perguntaram, ou achavam que nos acidentes fixos só pode ter sustenido ou bemol. Não é verdade. A gente pode ter também o B quadro como um acidente que é fixo. Belezinha? Vamos lá então, vamos para a segunda modalidade de acidente, que são os acidentes que a gente vai chamar de exatamente esse daqui. Nós temos os acidentes que são ocorrentes. Então, os acidentes ocorrentes, eles acontecem no meio da música, ou seja, eles ocorrem ali. Então, você vai, às vezes, no meio da música, lá no meio de um compasso, em qualquer nota que esteja lá no meio, no decorrer da música, ela pode ter um sustenido, ela pode ter um bemol, ela pode ter um B quadro anulando algum sustenido ou bemol lá, que está fixo, né? Então, os acidentes ocorrentes, eles acontecem no meio da música, né? E eles valem apenas dentro do compasso. Então, nós vamos colocar aqui os acidentes ocorrentes, eles são válidos apenas dentro do compasso. Então, se você tem um acidente ocorrente que acontece na primeira nota do compasso, vamos dar o exemplo de um Dó sustenido. Então, o Dó sustenido, a primeira nota do compasso é um Dó sustenido, ele está com um sustenidinho ali e na música, lá no fixo, não tem acidente nenhum. Mas aí ali aconteceu um Dó sustenido. Esse Dó sustenido, ele vai ser válido somente até a barra de compasso. Então, chegou na barra de compasso, ele acaba. Ele volta a ser Dó natural. Então, presta atenção no exemplo que eu vou anotar aqui no quadro rapidinho para nós. Então, para a gente entender um pouquinho melhor como funcionam os acidentes ocorrentes, eu fiz aqui esse modelinho no quadro. Não botei todas as linhas, eu botei só uma linha azul. Então, você pode verificar aí e imaginar que nota que você quer que seja. Eu vou chamar essa linha de Dó, tá bom? Mas é só para a gente ver aqui dentro do compasso como que o acidente ocorrente funciona. Então, por exemplo, ó, compasso 4x4, cabem 4 semínimas dentro de cada compasso. E aqui nós temos a primeira semínima, ela é um Dó sustenido, né? Um Dó hipotético, porque só tem uma linha e eu estava com preguiça de desenhar 5. Então, este Dó é sustenido, esse Dó também, esse também e esse também. Agora, este Dó aqui, ele já é natural, porque o acidente ocorrente, ele só vale dentro do compasso. Chegou na barra de compasso, ele acaba. Mas agora vamos ver o segundo compasso. O segundo compasso vai ter Dó natural e tem um sustenido no Dó do meio. Então, esse Dó é sustenido, esse Dó é sustenido, e aí chegou na barra, anulou. Então, ó, esse próximo Dó, ele já é Dó natural. O próximo também. Então, nesse próximo compasso, que nós temos 4 notas, e só a última está sustenida, então é só essa que é sustenida, e esse sustenido já não vale mais para nada. Valeu para essa nota e só. Porque se tivesse continuação, as notas elas seriam já notas naturais. A mesma coisa vale com um bemol, e a mesma regra também vale para o B quadro. Porque se você tem, por exemplo, um bemol na armadura, você tem o Si bemol, certo? E aí você quer usar um B quadro no Si. Então você coloca o B quadro no Si, o B quadro vai funcionar da mesma forma. Se você colocar o B quadro no início do compasso, os outros Sis que tiverem, se tiver, também são B quadros. Mas chegou a barra de compasso, acabou, e aí o Si volta a ser bemol. Então, principal característica do acidente ocorrente é que ele funciona apenas dentro do compasso. Ah, mas por exemplo, eu coloquei um Dó sustenido no primeiro Dó ali do compasso,
E aí depois, dentro do compasso tem outras notas, mas não tem dó de novo. Então você só toca aquele dó sustenido, e se não tem dó de novo, não vai tocar nem sustenido nem natural. Aí acabou o compasso, aí você volta a tocar esse dó natural. Fácil de entender, não é? Gravou aí na cachola? Então, não esqueça, o acidente ocorrente ele vale apenas dentro do compasso. E agora nós vamos ver a terceira forma, né? O terceiro tipo de acidente que a gente pode ter. Então se liga aqui no quadro. Então chega aqui mais pertinho para a gente conseguir entender certinho como que é a questão do acidente de precaução. O acidente de precaução, ele repete a ideia que tem a ideia do acidente ocorrente. Ele vale dentro do compasso, certo? Então, o acidente de precaução, o próprio nome já explica que é para te precaver. Ele não precisava estar ali, mas ele vai estar para te ajudar. Como este exemplo aqui, ó. Você tem aqui esse si bemol aqui, ele é um si bemol da armadura, tá? Então, vamos supor que aqui é o comecinho da música e todos os sis vão ser bemóis, naturalmente. Só que o que vai acontecer? Você vai utilizar um B quadro. Então, nós temos aqui o si B quadro, né? E neste B quadro ele vai valer até o fim do compasso. Então, acabou o compasso. O próximo si já vai ser natural automaticamente. Porque o acidente ocorrente ele só vai até o compasso. Mas a gente pode, como gentileza, você que gostaria de, quem sabe, se tornar um arranjador, compositor ou editor de partituras, essa é uma gentileza do compositor, é uma gentileza do editor, a gente colocar o acidente de precaução para ajudar as pessoas a lembrarem do que estava acontecendo. Neste caso aqui, não é difícil de lembrar porque é apenas uma nota. Agora, se é um trecho da música muito longo, com acidente ocorrente, por exemplo, numa música que tem o si bemol, e aí tu tocou 16 compassos só com C B quadro, B quadro, B quadro, B quadro, B quadro. Você tocou tantas vezes natural que quando aparecer o bemol de novo, se não tiver um bemolzinho, ele vai em B quadro. Tu vai se confundir. Então é sempre uma gentileza a gente utilizar o acidente de precaução, como esse aqui. Às vezes, na partitura ele aparece entre parênteses, um pouquinho menor. Às vezes ele só está ali como se fosse um acidente normal. Legal, né? Então, você que gostaria de escrever ou editar partituras, sempre use acidentes de precaução. Então, galera, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, 3 tipos de acidentes, né? O fixo, o ocorrente e o de precaução. O fixo, ele está no começo da música, sempre do lado da clave, e ele é válido para a música inteira. O acidente ocorrente, ele acontece no decorrer da música, quantas vezes for necessárias, né? E ele tem uma validade somente até a barra de compasso. Então, se ele está no comecinho do compasso, ele vai valer até o fim. Ele vai valer, por exemplo, um compasso inteiro. Se ele está na metade do compasso, ele vai valer apenas metade de compasso, né? Então, chegou na barra de compasso, o acidente de precaução não vale mais. E aí volta a seguir os acidentes fixos. Beleza? E a gente também tem uma terceira opção de acidente, que é o acidente de precaução. Acho que eu fiz a barra de compasso. E o acidente de precaução, que como o próprio nome já diz, o ocorrente também o próprio nome já diz, e o fixo o próprio nome também já diz. Mas o de precaução, ele serve para a gente poder ajudar o intérprete a não fazer confusão, né? A não esquecer de algum detalhe importante da música. Então, depois de utilizar muitos acidentes ocorrentes, acidentes que vão se repetir muito, sempre o acidente de precaução ele é muito bem-vindo para ajudar a lembrar como que deve ser tocada a música. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham aprendido coisas interessantes aqui. E você que é nosso aluno aí da Escola de Música aqui do IAP, os alunos do Exarte, confere lá no Moodle que vai ter uma atividadezinha para vocês estarem fazendo, tá? Coisa simples, coisa fácil.
Se você tem alguma dúvida também, você pode colocar nos comentários a dúvida, que a gente vai estar tirando as dúvidas e ajudando vocês a crescerem musicalmente. Beleza? Então até a próxima aula. Falou, galera!